Deus meu, por que me abandonaste?" Essas palavras foram gritadas por um homem pendurado numa cruz, sangrando, sufocando, morrendo. E a resposta que ele recebeu foi silêncio. Silêncio absoluto. Silêncio ensurdecedor. O filho clamou e o pai não respondeu. E se eu te disser que esse momento de abandono divino pode ser uma das experiências de trauma psicológico mais profundas já registradas na história humana? E se aquelas 6 horas de agonia na cruz não foram apenas sofrimento físico, mas um colapso psicológico tão devastador que seus efeitos ainda ecoam através de 2000 anos? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre o silêncio de Deus e a mente de Jesus vai transformar completamente a forma como você entende a crucificação. Imagine a escuridão. Não a escuridão da noite, mas a escuridão do meio-dia que se torna noite. Os evangelhos registram que das 12 horas até as 3 da tarde, trevas cobriram toda a terra. E ali, suspenso entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, entre o divino e o humano, estava Jesus. Pregos atravessando seus pulsos e pés. Cada respiração, uma agonia. Cada movimento, uma lâmina de dor cortando através de terminações nervosas despedaçadas. Mas o que a psicologia do trauma nos ensina é que a dor física, por mais extrema que seja, raramente é o pior tipo de sofrimento. O pior sofrimento vem quando a pessoa que você mais precisa, a pessoa em quem você mais confia, a pessoa que prometeu nunca te abandonar, simplesmente desaparece quando você mais precisa dela. Vamos voltar algumas horas antes. Jesus está no Getsemane. É noite, o ar está pesado e ele sabe o que está vindo. A psicologia nos mostra que a antecipação do trauma pode ser tão devastadora quanto o trauma em si. Jesus não está apenas enfrentando a cruz, ele está enfrentando o conhecimento completo do que a cruz significa. E ali, entre as oliveiras, ele começa a experimentar o que os psicólogos chamam de ansiedade antecipatória em sua forma mais extrema. Os evangelhos usam palavras como angustiado, aflito, profundamente triste até a morte. Lucas descreve algo ainda mais impressionante. Seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Isso não é apenas linguagem poética. Isso é uma condição médica real chamada hematidrose, onde capilares sanguíneos se rompem sob estresse psicológico extremo, fazendo com que sangue seja secretado através das glândulas sudoríparas. Pense no nível de angústia mental necessário para que o corpo humano comece literalmente a suar sangue. Pense no que estava acontecendo na mente de Jesus naquele momento. E então, ele ora. Ele pede aos seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que fiquem acordados com ele, que o apoiem nessa hora. E eles adormecem. 3 vezes ele volta e os encontra dormindo. 3 vezes ele enfrenta sozinho o peso esmagador do que está por vir. A psicologia do trauma relacional nos ensina algo fundamental. Quando estamos em extrema angústia, nosso cérebro automaticamente busca conexão. Buscamos apoio social. Buscamos presença. Buscamos alguém que testemunhe nossa dor e nos assegure que não estamos sozinhos. E quando esse apoio não está disponível, quando as pessoas que deveriam estar presentes estão ausentes, mesmo que não intencionalmente, isso cria uma ferida específica, uma ferida de abandono, e Jesus está experimentando isso antes mesmo de chegar à cruz. As pessoas em quem ele investiu 3 anos, as pessoas que ele ensinou, curou, amou, não conseguem ficar acordadas uma única hora com ele. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo no Getsemane. Jesus ora: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A psicologia existencial reconhece isso como um dos momentos de autenticidade humana mais puros já registrados. Não há fachada aqui, não há performance. Há apenas um homem enfrentando seu próprio terror, sua própria resistência à dor que se aproxima, e ainda assim escolhendo submeter sua vontade a um propósito maior. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Deus não afasta o cálice. Jesus pede, ele implora, ele sua sangue, e a resposta divina é silêncio. O Pai não remove o sofrimento.
Ele permite que continue, e então vem a prisão. Judas, um dos 12, um dos amigos íntimos, aparece com uma multidão armada. E ele identifica Jesus com um beijo. Um beijo. O símbolo universal de afeto e intimidade usado como sinal de traição. A neurobiologia do trauma nos mostra que traição ativa regiões cerebrais, associadas tanto à dor física quanto à dor emocional. Não é metafórico quando dizemos que traição dói. Ela literalmente aciona os mesmos circuitos neurais que a dor física. E Jesus experimenta isso de alguém que comeu em sua mesa, que viajou com ele, que ouviu seus ensinamentos mais íntimos. Pedro tenta defendê-lo, corta a orelha de um servo, mas Jesus o repreende e cura o servo. Até no momento de sua prisão, ele está cuidando de outros. Mas quem está cuidando dele? Pense em quantas vezes você já se sentiu sozinho em seu sofrimento. Pense em quantas vezes você precisou ser forte para outros quando estava se despedaçando por dentro. Pense em quantas vezes você clamou por ajuda e encontrou apenas silêncio. O julgamento é uma farsa, testemunhas falsas, acusações contraditórias. Pilatos sabe que Jesus é inocente e ainda assim o condena porque é politicamente conveniente. Herodes zomba dele, vista-o com roupas reais como piada e o envia de volta. Jesus é passado de autoridade para autoridade como um objeto, não como uma pessoa. A psicologia do trauma nos ensina que uma das experiências mais destrutivas é a desumanização, quando você é tratado não como um ser humano com dignidade intrínseca, mas como uma coisa a ser usada, descartada ou destruída. E Jesus está experimentando isso sistematicamente. E então vem o açoitamento. 40 chibatadas menos uma, de acordo com a lei judaica. Mas os romanos não seguem essa lei. O flagrum romano é uma ferramenta de tortura projetada especificamente para causar máxima dor e dano. Tiras de couro com pedaços de osso e metal amarrados nas pontas. Cada golpe arranca carne. Cada golpe expõe músculos, nervos, às vezes até órgãos internos. Soldados treinados aplicam esses golpes com força calculada, transformando as costas de um homem em carne crua e sangrenta. E durante tudo isso, Jesus está sozinho. Seus discípulos fugiram. Pedro o negou 3 vezes. A multidão que gritava Hosana uma semana atrás agora grita, crucifica-o. Os soldados colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça. Não uma coroa pequena e decorativa como vemos em pinturas. Uma coroa de espinhos longos de 5 a 7 centímetros, pressionados profundamente no couro cabeludo, onde há abundância de vasos sanguíneos e terminações nervosas. Eles batem na coroa com uma vara, forçando os espinhos mais profundamente. Eles cospem nele, eles zombam dele. Eles o vestem com um manto púrpura e se ajoelham em falsa reverência, rindo enquanto ele sangra. E através de tudo isso, Jesus permanece em silêncio. Isaías profetizou, como cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Mas a psicologia nos faz perguntar, esse silêncio é escolha ou é dissociação? Dissociação é um mecanismo de defesa psicológica onde a mente se desconecta da realidade presente porque a realidade se tornou insuportável. É comum em vítimas de tortura extrema. A consciência se retira, criando uma sensação de irrealidade, como se o que está acontecendo estivesse acontecendo com outra pessoa. É possível que Jesus, em sua plena humanidade, estivesse experimentando isso? É possível que o silêncio fosse tanto escolha espiritual quanto necessidade psicológica de sobrevivência? Ele carrega a cruz, ou pelo menos a trave horizontal, cerca de 40 quilos de madeira áspera contra costas já destruídas pelo açoitamento. Cada passo deixa um rastro de sangue. Cada movimento reabre feridas. Ele cai. Os relatos de tradição dizem que ele caiu 3 vezes. Eventualmente, ele não consegue mais carregar e os romanos forçam um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz por ele. Jesus está tão fisicamente destruído que não consegue sequer completar a caminhada até sua própria execução. E então chegam ao Gólgota, o lugar da caveira. E aqui começa o ato final de horror. Crucificação não é apenas uma forma de execução, é tortura pública projetada para maximizar sofrimento e humilhação.
Os pregos não eram martelados através das palmas das mãos, como frequentemente retratado. As mãos não suportariam o peso do corpo. Os pregos eram martelados através dos pulsos entre os ossos, provavelmente danificando o nervo mediano, causando dor excruciante que irradiava pelos braços. Os pés eram pregados um sobre o outro ou lado a lado, através do osso do calcanhar. O corpo pendurado na cruz cria um dilema fisiológico mortal. Para respirar, a pessoa crucificada precisa empurrar-se para cima com as pernas, pressionando contra o prego nos pés. Isso permite que o diafragma funcione, mas empurrar-se causa dor insuportável. Então a pessoa cai de volta, mas ao cair, não consegue respirar adequadamente. A asfixia começa, então ela precisa empurrar-se novamente. Este ciclo continua por horas, às vezes por dias. É literalmente escolher entre dor extrema e sufocação, repetidamente, até que a exaustão total finalmente torne impossível continuar empurrando, e a morte vem por asfixia. Jesus está pendurado ali, nu diante de uma multidão. A nudez em culturas antigas, especialmente na cultura judaica, era a forma mais profunda de vergonha. Ele está exposto, vulnerável, humilhado diante de todos. E as pessoas não apenas assistem, elas zombam, elas gritam insultos, elas riem. Os líderes religiosos zombam. Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Os criminosos crucificados ao seu lado inicialmente também o insultam. Até no momento de máxima vulnerabilidade, ele está sendo atacado. Pense no isolamento absoluto disso. Pense em estar em extrema agonia e ter pessoas rindo de você. Pense em clamar por compaixão e receber zombaria. Pense em estar morrendo e ter sua morte transformada em entretenimento. E então, 3 horas depois de ser pregado na cruz, algo muda. As trevas caem. Do meio-dia às 3 da tarde, o sol se esconde. Teólogos debatem o que isso significa simbolicamente, mas, psicologicamente, pense no que isso representa. Jesus está pendurado na escuridão. A luz física se foi, e logo algo muito mais profundo vai acontecer. A luz espiritual, a presença do Pai que esteve com ele durante toda a sua vida, também vai se retirar. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre a teologia da cruz. Jesus não está apenas morrendo uma morte física, ele está, de acordo com a doutrina cristã, carregando o peso do pecado da humanidade. E pecado, na compreensão bíblica, é o que separa a humanidade de Deus. Então, pela primeira vez na eternidade, pela primeira vez em toda a sua existência, Jesus está experimentando separação do Pai. Ele está experimentando o que significa estar cortado da fonte de sua identidade, de seu propósito, de seu ser essencial. A psicologia do apego nos ensina que nosso senso de self, nossa capacidade de regular emoções, nossa habilidade de enfrentar estresse, tudo está enraizado em nossas conexões primárias. Para uma criança, essa conexão é com os pais. Quando essa conexão é rompida, especialmente em momentos de extrema necessidade, o resultado é o que chamamos de trauma de apego. É uma das formas mais profundas de ferida psicológica que existe. E Jesus, cuja conexão primária era com o Pai, cuja identidade inteira estava enraizada nessa relação, está experimentando o rompimento total dessa conexão. E é nesse momento, nesse ponto de ruptura psicológica e espiritual absoluta, que ele grita: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Esse não é um grito calmo de questionamento teológico. As palavras originais transmitem angústia visceral. É um grito de desespero existencial. É a pergunta que rasga da alma de alguém que perdeu o único ponto de ancoragem que sempre conheceu. E a resposta é silêncio. Deus não responde. O céu permanece fechado. Jesus clama e não há resposta. Não há alívio. Não há conforto. E aqui está o que é psicologicamente devastador. Jesus conhece as Escrituras perfeitamente. Ele está citando o Salmo 22. Ele sabe que esse salmo termina com libertação e restauração. Mas no momento, tudo que ele pode sentir é o abandono. Tudo que ele pode experimentar é a ausência. Tudo que ele tem são as palavras de angústia, não as palavras de resolução.
A psicologia cognitiva nos mostra que conhecimento intelectual e experiência emocional são processados em diferentes partes do cérebro. Você pode saber algo verdadeiro em sua mente e ainda assim não conseguir acessar esse conhecimento quando está em extrema angústia emocional. É por isso que pessoas em pânico não conseguem se acalmar simplesmente lembrando fatos racionais. É por isso que pessoas deprimidas não melhoram apenas porque alguém lhes diz que a vida vale a pena. E é por isso que Jesus, mesmo conhecendo o final da história, ainda experimenta o horror total do abandono no momento. Ele está sozinho, completamente, absolutamente sozinho, fisicamente torturado, além da capacidade humana de descrever, emocionalmente arrasado pela traição, negação e zombaria, espiritualmente cortado da presença de Deus e psicologicamente entrando em colapso sob o peso de tudo isso simultaneamente. Este é trauma em suas camadas mais profundas e complexas: trauma físico, trauma emocional, trauma relacional, trauma espiritual, trauma existencial. Tudo convergindo num único ponto de agonia humana. E ainda há mais. Jesus diz: "Tenho sede." Essa é talvez a declaração mais humana dos evangelhos. Depois de tudo, horas de sofrimento inimaginável, o que ele verbaliza? Uma necessidade física básica: sede, desidratação extrema após perda massiva de sangue, após horas de respiração laboriosa na cruz. E eles lhe oferecem vinagre azedo numa esponja, nem mesmo água limpa, nem mesmo esse pequeno conforto. Até sua sede é atendida com algo amargo. Pense em como isso reflete tantas experiências humanas de sofrimento. Você está quebrado, você pede ajuda, e o que você recebe não é o que você precisa. Ou você recebe algo, mas vem misturado com amargura, ou você recebe migalhas quando está morrendo de fome por verdadeira compaixão. Jesus diz: "Está consumado, terminado, completo." Teologicamente, isso significa que a obra da redenção está completa, mas humanamente, psicologicamente, há algo mais aqui. Há uma aceitação final, há um soltar, depois de horas resistindo, depois de horas lutando para respirar, depois de horas de agonia ininterrupta, há uma rendição. Não uma rendição de derrota, mas uma rendição de completude. Ele fez o que veio fazer. Ele permaneceu. Ele não fugiu. Ele não chamou legiões de anjos para salvá-lo. Ele permaneceu na dor, permaneceu no abandono, permaneceu na escuridão até o fim. A psicologia do trauma nos ensina que cura não vem de evitar dor, mas de atravessá-la. Vem de permanecer presente para o sofrimento em vez de dissociar dele. Vem de sentir completamente em vez de anestesiar. E Jesus faz exatamente isso. Ele permanece completamente presente para cada momento de agonia. Ele não foge, ele não se entorpece, ele sente tudo. E então, finalmente, ele diz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E ele morre. Note a mudança. No início era: "Deus meu, por que me abandonaste?" Agora é Pai. No abismo mais profundo de abandono, ele perdeu até a linguagem de intimidade. Deus se tornou distante, formal, ausente. Mas agora, no momento final, Pai retorna. A conexão é restaurada e ele pode soltar. Ele pode deixar ir, ele pode confiar novamente. O véu do templo se rasga de alto a baixo no momento de sua morte. Um terremoto sacode a terra. Até a criação responde à morte de seu Criador. E um centurião romano, um homem que viu incontáveis crucificações, um homem treinado para ser insensível ao sofrimento humano, esse homem olha para Jesus e diz: "Verdadeiramente, este era Filho de Deus." Algo no modo como Jesus morreu, algo em sua jornada através do sofrimento, impactou até mesmo um executor endurecido. Mas aqui está a pergunta que a psicologia nos força a fazer: qual é o efeito duradouro de trauma tão extremo? Jesus ressuscita 3 dias depois, mas ele ressuscita com as feridas ainda visíveis. Tomé coloca seus dedos nos buracos dos pregos. Jesus mostra suas cicatrizes. E aqui está algo profundamente significativo. Deus ressurreto escolhe manter as marcas do trauma.
Ele não apaga as cicatrizes. Ele não retorna a um corpo perfeito sem marcas. Ele carrega as evidências de seu sofrimento para a eternidade. A psicologia do trauma nos mostra que cura não significa esquecer. Não significa que as marcas desaparecem. Significa que você aprende a viver com as cicatrizes. Significa que as feridas não mais definem você, mas fazem parte de sua história. Significa que você pode tocar suas próprias feridas sem ser destruído por elas. E Jesus incorpora literalmente isso. Ele é ressuscitado, ele é triunfante, ele venceu a morte, e ainda assim ele carrega as cicatrizes. E quanto ao silêncio de Deus, porque aqui está o que é mais perturbador teologicamente e psicologicamente. Deus escolheu ficar em silêncio. Ele poderia ter respondido, ele poderia ter confortado, ele poderia ter encurtado o sofrimento. Mas ele não fez. Por quê? A teologia oferece várias respostas sobre justiça, sobre substituição, sobre satisfação da ira divina. Mas psicologicamente, emocionalmente, para qualquer pessoa que já experimentou o silêncio de Deus em seu próprio sofrimento, as explicações teológicas frequentemente não alcançam as feridas mais profundas. E talvez esse seja exatamente o ponto. Talvez a história da cruz não seja sobre entender por que Deus fica em silêncio. Talvez seja sobre saber que Jesus entende como é ser humano e encontrar apenas silêncio quando você clama. Talvez seja sobre ter um Deus que não apenas observa sofrimento humano de longe, mas que entrou nele, que o experimentou em sua forma mais extrema, que conhece visceralmente como é quando o céu parece de bronze e suas orações parecem bater contra um vácuo. Pense em toda vez que você orou e não recebeu resposta. Toda vez que você implorou por ajuda e encontrou silêncio. Toda vez que você se sentiu abandonado em seu momento de maior necessidade. Jesus esteve ali. Ele conhece esse lugar. Ele desceu ao ponto mais baixo da experiência humana de abandono divino. E aqui está o que é simultaneamente devastador e esperançoso. O silêncio não foi a palavra final. Jesus morreu sentindo-se abandonado, mas ele não estava realmente abandonado. Deus estava trabalhando através do silêncio, não apesar dele. A ressurreição estava vindo, mas Jesus precisou atravessar a Sexta-feira Santa sem saber com certeza absoluta que o domingo estava vindo. Ele precisou exercer fé nas trevas. Ele precisou confiar quando toda a evidência sensorial e emocional gritava que ele estava sozinho. E isso transforma completamente como entendemos nosso próprio sofrimento. Quando você está no meio de sua própria Sexta-feira Santa, quando você está pendurado em sua própria cruz de dor, quando você está gritando para um Deus que parece ausente, você não está experimentando algo que Deus não entende. Você está experimentando algo que Deus já atravessou. Você não está sozinho em seu abandono porque Deus se fez humano especificamente para entrar em seu abandono com você. A psicologia do trauma nos ensina que uma das ferramentas mais poderosas de cura é ter alguém que testemunha sua dor, que a valida, que confirma que o que você experimentou foi real e foi devastador. Jesus faz isso em escala cósmica. Ele testemunha todo o sofrimento humano porque ele experimentou as profundezas dele. Ele valida toda a dor humana porque ele a sentiu em sua forma mais concentrada. Ele confirma que trauma é real, que abandono dói, que silêncio pode ser devastador, porque ele viveu tudo isso. E talvez essa seja a resposta mais profunda para a pergunta de por que Deus permite sofrimento. Não uma resposta intelectual, mas uma resposta encarnada. Deus entra no sofrimento. Deus desce à escuridão. Deus experimenta o trauma. Não para explicá-lo, mas para estar presente nele. Não para justificá-lo, mas para carregá-lo. Não para racionalizá-lo, mas para redimi-lo através de participação total. Então, quando você gritar, Deus meu, por que me abandonaste? Saiba que você está gritando as palavras que Jesus gritou. Você está entrando numa tradição de lamento que o próprio Filho de Deus inaugurou. E saiba que do outro lado do silêncio, do outro lado do trauma, do outro lado da cruz, há ressurreição. Não porque o sofrimento não foi real. Não porque o abandono não foi devastador. Mas porque Deus especializa em trazer vida da morte, em trazer esperança do desespero,
em trazer ressurreição de crucificações. As cicatrizes permanecerão. Jesus nos mostra isso. Mas as cicatrizes não serão mais sua identidade total. Elas serão parte de sua história de redenção, parte de seu testemunho de que você atravessou o vale da sombra da morte e emergiu do outro lado. Parte de sua evidência de que silêncio de Deus não é palavra final, que Sexta-feira Santa não é fim da história, que trauma não tem a última palavra sobre quem você é. E talvez, apenas talvez, você possa olhar para suas próprias feridas do jeito que Jesus mostrou as dele. Não com vergonha, não com negação, mas com a confiança tranquila de alguém que sabe que essas marcas contam uma história de sobrevivência, de resistência, de ter atravessado o inferno e permanecido humano do outro lado. Jesus manteve suas cicatrizes como lembretes eternos de que Deus entende trauma, e você pode manter as suas como lembretes de que você é mais forte do que o pior que já aconteceu com você.